Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 25. Bons estudos! E agora as últimas notícias. As geadas na região sudeste impediram a formação de flores nos cafeeiros. Os agricultores olham os cafezais sem o branco característico das floradas e sabem que não verão o vermelho dos frutos daqui a alguns meses. Ô mãe, o telejornal deu que a geada estragou as flores. E por causa disso, os agricultores não vão colher nenhum fruto. Tá certo isso? Tá sim, filho. Porque sem flores, a planta não produz frutos. E o que a flor tem a ver com fruto, mãe? Se você também está em dúvida, calma aí. Porque assistindo a nossa teleaula de hoje, você vai aprender direitinho o que as flores têm a ver com os frutos. Mas tem mais. Você vai conhecer os órgãos reprodutores das plantas, vai aprender o que é polinização e fecundação, estudar 2 tipos de frutos e também conhecer alguns tipos de plantas que se reproduzem de formas diferentes. Quantos frutos tem nessa cesta aqui? E quais são eles? Abacate, laranja. Maracujá. Pra mim tem 3, né? Esse. Abacate, laranja e maracujá. Tudo que tem nessa cesta aqui são frutos. Você sabia disso? Acontece que em biologia, fruto não é o que normalmente nós chamamos de fruta. Fruto é a estrutura gerada pelos vegetais floríferos. É o local onde estão as sementes. Os frutos resultam do desenvolvimento do ovário das flores. Para entender isso melhor, preste atenção nessa teleaula. Nós vamos estudar a vida sexual das plantas. Vamos começar pelos órgãos reprodutores, que estão todos numa flor como esta aqui. É que normalmente nos vegetais, os órgãos femininos e masculinos estão localizados na mesma flor. O órgão reprodutor feminino, chamado gineceu, é composto pelo estigma e pelo ovário, onde se desenvolve o óvulo. O óvulo, quando fecundado, se transforma em semente. No órgão reprodutor masculino, chamado androceu, são produzidos os grãos de pólen. Quando o núcleo reprodutivo do pólen de uma flor encontra o óvulo de uma outra flor da mesma espécie, ocorre a fecundação. Só que para os grãos de pólen de uma flor encontrarem o óvulo de outra flor, ou melhor, para acontecer a fecundação, tem que ocorrer antes a polinização, isto é, os grãos de pólen aqui, eles precisam ser transportados de uma flor para outra. Quem faz esse transporte são os agentes polinizadores: vento, água, os insetos, passarinhos, morcegos. Normalmente, os agentes polinizadores carregam grãos de pólen de flores de diferentes espécies ao mesmo tempo. Por isso, quanto maior o número de grãos de pólen produzidos pelo androceu, maior vai ser a chance de ocorrer a fecundação. Afinal, o grão de pólen tem que chegar até o estigma de uma outra flor da mesma espécie. As gramíneas, como a cana-de-açúcar e o milho, são exemplos de plantas que produzem uma grande quantidade de grãos de pólen. Elas são polinizadas com auxílio do vento. Isso acontece porque os grãos de pólen são microscópicos e muito leves. Você sabe o que são grãos de pólen? Pois é. Este pozinho nas flores é formado por grãos de pólen. No ambiente, o excesso de pólen, principalmente de gramíneas, pode provocar reações alérgicas em muitas pessoas. É a febre do feno, que causa inflamação dos olhos, do trato respiratório superior, espirros, febre e até asma. Ô, mãe, o que vai ter pro almoço? Arroz, feijão, bife, salada e de sobremesa, creme de abacate. Ô mãe, o abacate é um fruto que veio de uma flor que foi polinizada. E o feijão? Ele é um fruto? Fruto? Não, filho, feijão é semente. Como que é isso, mãe? Se a gente
come o abacate, que é um fruto, e joga a semente fora, se o feijão é uma semente, o que aconteceu com o fruto? Para responder a essa pergunta, vamos acompanhar a formação de dois frutos, o fruto do feijoeiro e do abacateiro. Quando o grão de pólen chega no estigma, ele desenvolve o tubo polínico, que contém as células reprodutivas masculinas, ou seja, o núcleo reprodutivo. Através do tubo polínico, as células reprodutivas masculinas chegam ao ovário, que contém vários óvulos. Quando um grão de pólen encontra um óvulo, acontece a fecundação. O núcleo reprodutivo do tubo polínico encontra o óvulo e aí a fecundação. E o que acontece depois da fecundação? Quem vai explicar isso melhor pra gente é o Luiz, que é agrônomo e trabalha aqui nesse sítio. Por favor. Depois da fecundação, os óvulos se transformam em sementes e o ovário se transforma no fruto. A vagem, então, é o fruto do feijoeiro. E esse processo é sempre bem sucedido? O que acontece quando não há fecundação? Sem fecundação, o ovário se desprende e cai. Não gera nem frutos nem sementes. E o que garante o desenvolvimento do óvulo em semente e do ovário em fruto quando há fecundação? Para garantir a manutenção e o crescimento do ovário da flor, existe um hormônio com uma função especial no momento da fecundação, a auxina. A auxina do pólen é importante para o início do desenvolvimento do fruto. Depois, a semente produz a auxina responsável pelo término do desenvolvimento do fruto. E depois o que acontece? Quando as sementes ficam maduras, a vagem seca. E se não for colhida, ela estoura, isto é, se rompe abruptamente, deixando as sementes cair no chão. Ô mãe, agora eu quero saber por que o abacate tem tanta carne em volta da semente. E por que a semente do feijão fica solta dentro da vagem? O óvulo da flor do abacateiro também se transforma em semente e o ovário em fruto. Só que no caso do abacate e de alguns outros frutos, durante o desenvolvimento do ovário, há um acúmulo de substâncias nutritivas, formando essa parte suculenta que a gente come. Vários outros frutos acumulam essas substâncias nutritivas. O tomate, o pepino, a laranja. E por causa disso, eles são chamados de frutos carnosos. O feijão, o algodão, a mamona e o amendoim, entre outros, que não acumulam substâncias nutritivas, são chamados de frutos secos. A semente dos frutos é composta por uma parte rica em materiais úteis para o crescimento do embrião que está dentro dela. Quando falamos em reprodução sexuada de vegetais, estamos falando da formação de embriões que ficam dentro da semente. Prontinho. Agora, enquanto o feijão cozinha, eu vou aproveitar para plantar a minha violeta. Plantar folha, mãe? Não precisa primeiro pegar a flor, polinizar, fecundar, o ovário virar fruto, o óvulo virar semente para depois plantar? As violetas e vários outros vegetais se reproduzem de formas diferentes da que a gente viu até agora. Elas geram descendentes sem a participação das flores. As violetas, por exemplo, produzem novas plantas a partir das folhas. Para se produzir uma nova roseira, basta cortar um pedaço do caule e plantar na terra, para enraizar. Essa forma de gerar novas plantas a partir de estacas se chama estaquia. A grama tem caules subterrâneos que formam brotos, que por sua vez desenvolvem novas plantas. Todas as formas de gerar novas plantas sem o encontro de células reprodutivas são chamadas de reprodução assexuada. Todas as plantas produzidas dessa maneira têm as mesmas características genéticas da planta-mãe. E foi percebendo isso que os homens criaram algumas técnicas especiais. O seu Ariovaldo está muito orgulhoso da sua plantação e também não é para menos. Ele é muito cuidadoso e só planta novos pés de poncã através de uma técnica chamada enxertia. Ó, tá vendo só que beleza? Para conseguir uma pocã como essa, ó, eu escolho um pé que dê a pocã mais doce e mais bonita. Aí eu pego um galho desse pé, tá certo? E coloco num outro pé quando ele ainda é novo. O de baixo é o cavalo, o de cima é o cavaleiro.
Aí ele cresce e as pocanas tudo igualzinha, uma com a outra, bonitinha, bonitinha. Mas a enxertia, além de algumas vantagens, tem também alguns problemas, não é isso? Ah, é, mas os frutos que eu produzo, eles têm as mesmas qualidades da planta-mãe, sabe? E as mesmas desvantagens também, porque se a planta-mãe tiver tendência a qualquer tipo de praga, o pomar vai tudo embora, vai tudo junto. É isso aí. Enquanto seu Ariovaldo continua com o seu trabalho, nós vamos ficar com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que na reprodução sexuada das plantas acontece um encontro entre a célula reprodutora masculina, dentro do grão de pólen, e a célula reprodutora feminina, o óvulo. Na reprodução assexuada, não existe esse encontro. As flores possuem órgãos masculinos e femininos. O órgão feminino, ou gineceu, é formado pelo estigma e pelo ovário e produz óvulos. O órgão masculino é o androceu e produz grãos de pólen, no qual está a célula reprodutiva masculina. Quando uma flor é polinizada por outra da mesma espécie, ocorre a fecundação. Após a fecundação, o ovário da flor forma o fruto e o óvulo forma a semente. Dentro da semente está o embrião. A semente é composta por uma parte rica em materiais úteis para o crescimento do embrião. Mãe. Obrigada. Observar as plantas é um ótimo jeito de aprender. No seu livro, você vai encontrar algumas dicas de como plantar, por exemplo, um pé de feijão. Se você acompanhar o crescimento de um pé de feijão, vai ficar sabendo muito mais sobre sementes, flores e frutos. Bons estudos e até a próxima. Tchau!